Então, queridos amigos, assim eu acredito que posso chamá-los, é preciso já de início esclarecer algumas ideias, até mesmo algumas ideias equivocadas que temos dos termos e daquilo que eu posso estar contribuindo. Este momento é um momento de propagação da luz, é um momento de clarear ideias, é um momento de a gente pensar um pouco na vida interior e na vida que nos cerca, tal qual ela é. Nós estamos, como falamos no momento anterior, naquele momento introdutório, estamos vivendo um grande drama, estamos vivendo uma pandemia de proporções globais, né, de proporção global. E nós podemos viver melhor, aproveitar melhor o nosso cotidiano, sorver melhor a nossa vida, nossa vivência cotidiana. Tudo aquilo que a gente pode realizar. No simples ato de viver, no simples ato de se construir, de reconstruir, nós podemos pensar um pouco mais. Eu gostaria de esclarecer dois termos que nós vamos abordar para que a gente possa compreender aquilo que eu estou trazendo como um movimento de uma espiritualidade, assim podemos dizer. Como eu disse anteriormente, não depende de religião, não é um movimento de uma religião só, ou até mesmo aqueles que não têm religião podem vivenciar uma espiritualidade, e vivenciam uma espiritualidade do cuidado, uma espiritualidade do cuidado com as pessoas, da justiça, da verdade, né, de direitos conquistados. Tudo isso é também uma vivência de uma espiritualidade que ela está muito encarnada, muito enraizada no cotidiano. Talvez você não perceba, mas tudo isso tem a ver com um movimento que nós vamos fazer com os nossos sentidos. Eu gostaria de fazer esse movimento. Nós vamos falar um pouco, claro, desta contribuição que a gente pode estar fazendo, né, de vida interior, de contato com os mistérios da nossa vida, né? Tem tantos mistérios que nos cercam. Para aqueles que têm fé, nós acreditamos no mistério de Deus presente em nosso meio. Aos que não têm fé, o mistério da vida, as coisas que se manifestam no cotidiano. Então é importante esclarecer esses dois termos, o termo mística e o termo espiritualidade. A mística é um termo grego bastante antigo, né, do grego antigo, que ele derivou de dois sentidos. O primeiro é do verbo mieu, mio, que significa fechar os olhos, a boca, para gerar um mistério internamente. E também o sentido de miel, que significa penetrar no mistério. Para os gregos era muito evidente isso, né? Penetrar no mistério da vida, penetrar nos mistérios que nos são aparentes, penetrar no mistério das divindades. Os gregos eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Então, entre os gregos, a mística ela significava como que um princípio da iniciação para esses mistérios. Quem começava um momento de aprender sobre a religião deles, aprender sobre a cultura, fazia esse processo de imersão, um processo de mergulho no mistério. Então, é mais ou menos isso. E também a mística, para os cristãos e também para uma boa parcela daqueles de outras religiões, de outras matrizes religiosas, a mística ela não é algo desintegrado da vida. Mística é algo integrado à vida, é algo presente. Não existe uma mística descontextualizada da vida e também dos que mais sofrem, dos acontecimentos. A mística como eu costumo lembrar daquela, vocês devem ter tido contato com uma novela que passou
na Rede Record sobre Moisés, né, que era a abertura do Mar Vermelho, né, então tem um sentido bastante oportuno naquela passagem, que diz assim que ele foi libertar o povo, mas tem uma palavra que diz assim, Deus viu o sofrimento e se compadeceu do sofrimento do seu povo que estava aprisionado no Egito. Então, se o mistério divino, ele sempre circunda as nossas necessidades, sempre circunda as injustiças, as injúrias, as coisas ruins que acontecem no cotidiano. E se o mistério, a divindade, tem compaixão, se compadece, imagina então nós, diante do mistério da vida, diante de um sofredor, de um morador de rua, de um pobre, diante de alguém que precisa ser ouvido. Né? Agora eu acredito que a maior qualidade que a gente pode oferecer é escutar as pessoas. Eu tenho vivido isso na pele. Às vezes não é nem... às vezes não, na grande maioria as pessoas estão procurando para dialogar e serem ouvidas, mesmo que virtualmente, mesmo que nos meios de comunicação. Então, depois nós vamos ampliar um pouco essa ideia de todos os sentidos, né? De todos os nossos sentidos que favorecem a gente despertar para eles. Nós vamos suscitar aqui a ideia de uma espiritualidade que consiga vivenciar o nosso tempo presente, que é desafiador. O tempo em que nós estamos vivendo é um pouco desafiador. Ficar mais recluso, sair pouco, sair só para o necessário, né? Não ter aglomeração de pessoas, não ter mais reuniões, até mesmo celebrações não estamos podendo fazer, aulas não estão podendo acontecer, mas claro que de um modo ou de outro a gente continua conseguindo realizar essa relação. Não existe ser humano que consiga viver, não existe pessoa que consiga encontrar felicidade e realização de vida sozinho. Um individualista é muito difícil se encontrar com realização. Eu tenho atendido pessoas nos leitos de morte e fica evidente isso. Fica evidente que o maior arrependimento que sentem na vida é de não ter valorizado mais pessoas do que coisas. Muitos têm esse arrependimento no leito de morte e dizem assim, olha, eu deveria ter valorizado mais as pessoas, deveria ter valorizado mais os que eu amo, deveria ter valorizado mais aqueles que me cercavam. Então é bem oportuno pensarmos em tudo isso, que é pensar um pouco na vida como um todo. Nós como eu falei anteriormente, costumamos fragmentar tudo, colocar tudo em caixinhas separadas, mesmo que a gente às vezes não tenha nem consciência disso. Mas a possibilidade que nós estamos promovendo com esse momento é justamente de colaborar numa integração maior para todos nós. Então, mística seria essa experiência que a gente tem, né? Eu gosto muito de usar uma das expressões que Leonardo Boff, um grande estudioso, grande teólogo e também sociólogo, grande estudioso, ele realça esse caminho sobre a espiritualidade. E para ele, mística não é pensar o mistério, não é pensar, não é raciocinar o mistério, não é raciocinar a divindade, mas é sentir a divindade, sentir o mistério. E sentindo a gente entra em comunhão consigo mesmo, entra em comunhão com os outros, com as pessoas, em comunhão com a natureza e, por assim dizer, em comunhão com a divindade. É uma busca de si, né? Um cultivo de si, que se desdobra no cuidado, no cultivo com os outros, que se desdobra no cuidado, no cultivo, no compromisso com a natureza, e que se desdobra no cuidado, no cultivo com a divindade que você acredita, com o Deus que você acredita. Eu gostaria de fazer uma provocação agora, quase
concluindo esta fala sobre o mistério, sobre a mística, eu gostaria de fazer essa provocação. Hoje, no ambiente que você está, no teu lar, na tua casa, na tua família, você percebe que você tem facilidade em cultivar essa experiência mística ou não? É uma pergunta oportuna para ti. E eu concluo esse bloco pensando na seguinte frase de um grande poeta, Anthony de Mello. Ele disse certa vez que a mística não significa apenas indagar quem Deus é, quem é a divindade, mas também perguntar: quem sou eu mesmo? Quando eu faço repetidamente a pergunta quem eu sou, essa pergunta me leva também finalmente ao mistério, a Deus, a divindade, a razão de minha vida, razão da minha existência. Que você possa pensar nesta pergunta oportuna para que você possa trazê-la para o seu cotidiano. É importante pensar: quem sou eu? Quem eu sou? Em muitos momentos nós não nos permitimos realizar essa pergunta tão importante hoje, no presente de nossa vida, porque estamos a viver uma grande dificuldade. E agora, concluímos esse momento. Vocês podem também indagar, perguntar aos educadores, aos professores, e podem também, talvez, pensar nesta pergunta que fica: você tem pensado em você? Quem é você? Para que você existe? É uma pergunta oportuna. É uma pergunta que a filosofia já se desdobra há muito tempo. Mas quando você descobre na essência quem você é, eu tenho certeza que você vai encontrar uma realização de vida, vai encontrar sentido para a tua existência.